Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Começando o Virando o Jogo, sempre ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 pela NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também nas nossas plataformas digitais, você podendo acompanhar a programação da RDC TV em qualquer parte do mundo. Pelo nosso site rdctv.com.br/ao vivo, você acessa a nossa programação real time diretamente no player do site. Se preferir as nossas redes sociais, temos aí Twitter, YouTube e também o Facebook. Basta que você digite qualquer uma delas, RDC TV Digital, e você vai estar conectado conosco. E a RDC conectando o Rio Grande e conectando o Rio Grande para o mundo também, através das plataformas digitais. E você participando conosco através do Facebook. Pode mandar os seus recados. Aqui nós já estamos, né, com os nossos internautas que já estão conosco aqui. Deixa-me ver quais são. Márcio Martins Fraga, parabéns, Renato, pela homenagem. Foi o assunto de ontem e ainda continua sendo o assunto de hoje. Daniel Lange, boa tarde a todos, estamos junto, Igrejinha e vamos Inter, que também é o nosso assunto, joga amanhã. E tem também a possibilidade de você participar, além do Facebook, participar pelo nosso WhatsApp, 998 15 99 90. O número do nosso WhatsApp aí está na tela, 998 15 99 90. Tá certo? Diogo Rossi, Bruno Flores, Paulo Nunes e Guilherme Paz compondo o nosso time hoje aqui do Virando o Jogo. E já na abertura, né, a saudação para os 247 anos de Porto Alegre, aniversário da nossa cidade, temos comemoração de um lado, temos protesto do outro, e assim a gente vai levando a vida democraticamente nessa nossa cidade de 247 anos completados hoje. Aliás, quem também está de aniversário, temos audiência lá, é Curitiba. Curitiba é mais velha que Porto Alegre. É no mesmo dia? Mesmo dia. Só não tenho certeza de quantos anos Curitiba, é 300 e alguma coisa, acho que 312 anos, se não me falha a memória, que está fazendo Curitiba. Esteban Lebed, meu querido sogro lá de São Paulo, sempre dando aquela força, nos acompanhando, também desejando aí um bom programa para todos nós. Rogério, meu amigo Google me informou, 326. 326. Errei aí por 14 anos, então. Eu disse 312, não foi? Não estava no Google. Não estava muito longe. Tá bom, boa de memória. É? Tá boa a memória. Não, tá quase. Bom, eu quero fazer uma referência aqui a um querido amigo profissional que nos deixou ontem, não é? Fiquei sabendo depois do programa, e hoje nós temos nas redes sociais diversas homenagens a ele. Foi um dos maiores repórteres cinematográficos que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul em todos os tempos. Eu diria até um dos precursores aí, trabalhou na época do filme, depois passou para a época do VT portátil com as precursoras Ikegamis, o Jair Alberto da Silva. O Jair Alberto da Silva foi um querido colega, muitas viagens fizemos, muitas reportagens, muitas coberturas eu fiz com o Jair. O Jair até precocemente nos deixou, porque hoje, na faixa dos 60 anos de idade, uma morte nessa faixa dos 60 anos de idade, a gente pode dizer que é uma morte precoce. Mas o velho problema, né? Por isso que a gente insiste, o diabetes é uma doença que não tem cura, mas você pode ter uma vida absolutamente saudável. Então precisa ter cuidados com o diabetes. E o Jair, eu quero fazer uma homenagem contando uma história do Jair. Nesses tempos em que agora volta a se falar de governo militar, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, incentivando
aos quartéis, especialmente, que façam as homenagens agora no dia 31 de março, em relação ao movimento militar, dito golpe por uns, dito movimento por outros, de 1964. Mas, enfim, nós vivíamos ainda o regime militar, o governo militar, o presidente era o general Figueiredo. E teve uma abertura de Expo Inter, como tradição, os presidentes veem normalmente a abertura da Expo Inter. E o então presidente, o general Figueiredo, e a gente, né, quem conviveu sabe, né, quem naquela época, e talvez outros pela história, os mais novos saibam pela história, ele gostava muito de cavalos, né, era da cavalaria e ele andava muito a cavalo. E aí, numa Expo Inter, ele veio e aí montou num cavalo para fazer as fotos e tal. E o Jair Alberto, cinegrafista, na época não sei se já era RBS ou TV Gaúcha, não importa, era o cinegrafista designado lá para fazer essa cobertura, claro. Né? E aí ele não se satisfez com o presidente só em cima do cavalo. Aí ele começou a dar ordens para o presidente da República, general Figueiredo. Presidente, dá uma voltinha aí, presidente. E o presidente sou eu com o cavalão. Não, presidente, dá uma troteada aí, presidente. Dá uma troteada. E o presidente, general Figueiredo, obedecendo às ordens do Jair Alberto, porque, claro, o Jair Alberto queria fazer o melhor trabalho possível, boas imagens. Então, com essa breve história aí, eu quero fazer a minha homenagem e o meu agradecimento também, porque foi um grande colega e trabalhamos diversas oportunidades juntos, o Jair Alberto da Silva. Bom, vamos tocando, já temos a nossa watch party aqui também do programa, o pessoal de Canoas da HFUC aqui, mandando um abraço. Nossa equipe embarca para São Paulo na próxima quinta para a disputa da segunda Supercopa do Brasil. Vamos tentar buscar o bicampeonato da competição. Abraço a todos. Então, boa sorte para o pessoal da HFUC na busca desse bicampeonato da Supercopa do Brasil. Lembrando sempre que a HFUC é uma seleção praticamente. Sim. Tem vários jogadores da seleção brasileira, que é futebol para cegos, não é? E o Ricardinho, que é o principal jogador brasileiro da modalidade, é da HFUC. Então, o pessoal já teve contigo no Que Esporte, programa, né? Muito bacana. Eles que realizam o último treinamento hoje às 6 horas da tarde, antes da viagem. Legal, tá aí. O Guilherme está super bem informado. O Márcio Souza está falando aqui, né, nos meus sentimentos à família, a respeito do que eu falei do Jair Alberto. Bom, eu quero propor para vocês o seguinte, a gente vai fazer um breve intervalo, mas antes de eu chamar esse intervalo, eu queria também, não nos aprofundando muito, mas hoje tem jogo da seleção brasileira, depois daquele empate diante do Panamá, parece que continua o empate? Não, o jogo. O jogo hoje contra a República Tcheca? É bom ou ruim que tem jogo da seleção? Pelo menos o adversário de hoje me parece que é um pouquinho melhor, mais qualificado do que o Panamá. Na Inglaterra na semana passada. É bom. É bom? É bom, porque eu não dormi de noite. Ah, E eu tô com sono. Ah, bom. O jogo do Brasil tá me dando sono, então é bom. Agora, isso é um problema sério, porque nós praticamente fomos do céu ao inferno com a seleção brasileira. Nas eliminatórias nós estávamos no céu, o Tite pegou, substituindo o Dunga, tal, a seleção numa posição, era a terceira colocada na época? Não, a seleção Tava estava correndo fora, né? Fora, era Fora. sexta. E era a sexta colocada. Era sexta. Bom, e aí fez aquela campanha fantástica tal, e todo mundo se entusiasmou. Parecia... Aí é que eu quero chegar. Esse filme a gente parece que vê em todas as Copas. Quando foi a Copa aqui no Brasil, né, na Copa das Confederações que teve antes... patrolou a Espanha na final. Patrolamos a Espanha na final, que era a grande campeã. Aí Neymar jogou uma barbaridade. Aí fomos patrolados pela divisão Panzer da Alemanha lá, que nos tocou 7-1. Agora, a mesma coisa foi nessa Copa da Rússia. Não, pô, fizemos uma eliminatória espetacular, o Tite era o cara, não sei o que, tal, o próprio Tite já estava naquela de Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? E aí... O rei dos comerciais, né? Aí... Foi o cara que mais fez comerciais antes da Copa do Mundo, foi o Tite. Nem os jogadores fizeram tantos comerciais como ele. Bom para ele, né? Claro. Bom para ele. Agora não sei. Não, mas na Copa ficou só isso, né? Rei dos comerciais. Fora isso, eu começo a acreditar no Lugano,
Demorei, mas eu começo a acreditar. No Lugano. O Lugano. O que disse o Lugano? Encantador de serpentes, ele só nos encanta e não faz nada. Bom, mas isso o Tite é uma característica do Tite, isso sempre foi. Ah, mas eu né? achei que ele era O brilho mais do nos que olhos, só lembra? falar. Eu achei que era mais do que só falar. Porque a seleção brasileira é tudo que um técnico da qualidade que a gente espera que o Tite tenha possa fazer, né? Ele pode convocar os melhores, ele pode convocar quem ele quiser, ele pode fazer aquilo que ele sempre sonhou, que é ter o melhor time do mundo, e ele tem na mão uma seleção 5 vezes campeã do mundo, com jogadores que nos seus clubes estão acima dos outros, quase que tradicionalmente, e ele não consegue fazer um time, é surreal. A seleção brasileira, as peças são boas, não dá pra dizer que são ruins. Nessa convocação, surpreendeu alguns nomes também, mas muito positivamente. Sim. Teve o David Neres, teve o Paquetá, teve o Richarlison, o Everton, só que não sai. O Arthur no meio de campo não sai. Não sai modelo de jogo. O Arthur foi escalado errado primeiro, né? O Tite colocou o Arthur muito na frente, na linha de... Eu fiz o primeiro jogo com a equipe da Rádio Grande e o Thiago Rocha, que estava comentando até o jogo, ele falou sobre isso e eu comecei a observar mais até. O Arthur estava jogando muito na frente, quase como Como ele o começou atacante. no Grêmio. Lembra como ele começou no Grêmio com o Renato? Jogando. Quase aquilo daquele jeito. E aí, porque o Arthur ele rende quando ele vai para trás e se junta com a bola chegando nos homens de frente, não quando ele recebe já marcado para ter que fazer toda a jogada. Eu achei até o Arthur escalado errado. Já tá fora, né? O Arthur não joga hoje. Não joga hoje. É um banco. Qual vai ser o meio-campo? Casimiro? Casemiro, Alain e Paquetá. O Alan que entrou no jogo também. Não, Não, o Alain não chegou a entrar. Não, quem é que entrou no... Felipe Anderson. Ah, o Felipe Anderson. Que é um bom jogador também. bom jogador bom também. jogador, muito Agora, bem, agora Márcio. E o trio final é o mesmo do último jogo. continua Coutinho, Richarlison e Firmino. Que não é um... Se nós trio ruim. formos ver no Não é papel, trio ruim. fantástico. Mas o Coutinho tá mal, né? Coutinho tá bom. Então, Eu coloquei tá o mal. Felipe Anderson no lugar do colocaria Coutinho. também. Agora, o que me surpreende é o seguinte, você pega jogador brasileiro, coloca num time europeu, esse jogador consegue jogar taticamente, consegue ser um jogador de aproximação, de combinação e tal. Reúne todos esses jogadores brasileiros na seleção brasileira, não sai nada. O problema é só o treinador? Será que os nossos treinadores... Porque eu estava assistindo esse Mundial que está sendo disputado no Peru, que é o Sub-17, né? Brasil e Uruguai. O Brasil pegou um grupo, meu Deus do céu, muito Mas difícil. a mesma coisa, você olha, o Brasil no primeiro jogo saiu vencendo 2-0 a equipe do Paraguai, deixou empatar 2-2 e conseguiu, através desse menino do Internacional, Tom Peglov. conseguiu fazer o terceiro gol. Né? Mas contra o Uruguai, fez o 1-0, depois sofreu o empate. E você não vê movimentação ordenada, é isso que me impressiona. Tá? Será que é só os nossos treinadores que são muito inferiores aos treinadores da Europa e até os próprios treinadores Rogério, mas aqui só da uma questão Argentina? dessa, né? Ali na- Ou o nosso jogador também é... Do jogador também, mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu comecei a fazer uma análise da última vez que eu vi pela seleção brasileira, eu que sou novo, na substituição dos jogadores panamenses, batendo no braço, batendo no peito, pedindo para ir pro jogo, porque para eles era uma Copa do Mundo. Para a seleção brasileira, para alguns jogadores da seleção brasileira, aquele jogo não serve de nada. Eles não têm vontade de dar um carrinho na partida. Fica nítido na expressão na cara. O jogador que vestir a amarelinha tem que entrar para dar carrinho como se fosse a final da Copa mas do é Mundo. só isso, será? Eles desmerecem o amistoso. Será que é só isso? Porque aí, pegando o teu exemplo do Panamá, tu viu os jogadores do Panamá, que eu acredito que sejam tecnicamente inferiores aos jogadores brasileiros. Tu via os caras fazendo combinação, fazia 2-1, tu olha qualquer jogadorzinho argentino, uruguaio mesmo, qual é a expressão? É o toque me voe? Né? Ou seja, os jogadores aparecem, os jogadores dão opção. Os panamenhos era a mesma coisa. Então, por que o jogador brasileiro não consegue fazer isso? Por que os times, as seleções brasileiras, a gente não vê isso? Assim, os jogadores brasileiros nossos, atuais, da seleção brasileira, eles não jogam quase que tradicionalmente muito juntos, né? Se a gente pegar, estão espalhados aí, pelos clubes europeus. E eles vivem quase que tradicionalmente da realidade dos seus clubes e dos jogadores que estão em torno deles. Acho que também quando se unem, eles têm essa dificuldade. Mas é isso que eu falei Eles têm antes. essa dificuldade, Mas clara. eles deviam ter, até por essa convivência, num futebol tático, como é o Mas é que futebol eu acho que europeu. os nossos jogadores, eles se adequam ao estilo. Eles não conseguem criar o seu próprio estilo. Daí entra os nossos treinadores também, Que então. são fracos, né? São fracos. O Tite é o melhor, talvez fosse o melhor,
para a seleção brasileira naquele momento. Inegavelmente, vinha muito bem no Corinthians, ele tem conhecimento e tudo mais, mas ele não conseguiu extrair dos jogadores, né, algo que fizesse ter aquilo que o Guilherme pede, que é vontade de jogar pela seleção brasileira. Porque, por exemplo, no jogo contra a Bélgica, eu vou me lembrar muito bem, depois do jogo, o Kompany, o zagueiro da Bélgica, ele disse, olha, eu ajudei o treinador a entender o que a gente tinha que fazer. Quantos jogadores brasileiros se envolvem diretamente nessas decisões táticas, no fundamento técnico dos atletas? E outra, eu também acredito, olha, Rogério, assim, se eu fosse convocado para a seleção brasileira, por exemplo... Tu tem talento. Não, digamos que eu fosse, por exemplo, o Felipe Anderson, tá? Foi convocado agora. O Felipe é um destaque do futebol inglês. É um ponto esquerda que está jogando uma barbaridade, que é um dos melhores jogadores do West Ham. Aí ele foi convocado. Qual é a minha esperança se eu fosse o Felipe Anderson? Bom, eu vou ter uma chance de mostrar na seleção brasileira que eu sou um bom ponto esquerda. Aí eu vou entrar no jogo contra o Panamá, que é um adversário fraco, e penso, beleza, vou jogar na ponta esquerda, vou mostrar o meu máximo e provavelmente eu fique. Aí eu entro de meia pela direita, quase como um volante. Que vontade o Felipe Anderson vai ter de mostrar futebol? Pois é, mas olha, Eu acho que... pegando o próprio disso pra mim é futebol o Luan, né? europeu, não tem posição definida. Não tem Mas posição eles definida. são jogadores posicionados diferentes. Olha o Luan, por exemplo, que o Bruno está dizendo. O Luan, não pode, o Luan não vai convocar, não foi convocado para a seleção para a Copa porque ele não sabia jogar de ponta direita. Pelo amor de Deus, né, cara pálida? O Luan sabia jogar muito bem na função que ele sabia e tinha que ter levado. É isso. A gente está muito preocupado. Mas é um bom ponta. É um bom não sei o quê. Por que isso? Não se monta um time. Guardado as devidas proporções, quando tu joga futebol com os amigos lá uma vez por semana, tu chama todo mundo, tu reúne e tu pergunta que posição que tu joga, todo mundo diz ali, goleiro, zagueiro, meio, ataque, e tu monta o time na base daquilo ali e joga, porque nunca joga junto, não tem como treinar. A seleção brasileira, guardado as devidas proporções, é a mesma coisa, é um time que tu monta a cada 2, 3 meses, tu chama melhores jogadores que tu entende que sejam no momento. Por posições. E aí, por posições. Se tu tem um cara que ele joga bem no clube dele na ponta esquerda, põe ele de ponta esquerda. Se tem o central, põe de central. É mais fácil dar certo assim do que tu inverter o campo e querer fazer algo diferente. Até porque tu não tem tempo para treinar. Se tu tivesse tempo para treinar, daí é outra história. Então, e a defesa muda hoje também? Toda a defesa. Defesa. O goleiro vai ser o Alisson, né, o lateral direito vai ser o Fagner de novo, porque nós não temos outro lateral direito. Foi bem até no Que é uma jogo, preocupação também. Temos outro lateral Fagner, direito. lateral direito da seleção brasileira. Que é foi outra bem, preocupação muito maior. bom. Ele foi bem, isso é ruim. Isso é ruim. Thiago Silva e Marquinhos, os dois zagueiros, que serão os titulares, eu acho, da seleção brasileira. Alex e o Telles. Alexandro é o lateral esquerdo hoje, o jogador da Juventus. O Telles foi bem no primeiro jogo. E aí Casemiro e Alan, os dois primeiros volantes da seleção Bom brasileira. jogador, o Alan do Napoli. Casemiro, tudo bem, é o titular incontestável, né? Agora, o Alan me causa estranheza. É bom jogador, concordo plenamente com o Paulo, mas... E se é pra tu fazer testes Mas deixa também o contra a Arthur de República novo. Tcheca, muda o ataque inteiro também. O ataque manteve o mesmo, né? Muda, Tudo não deu igual. certo o ataque, muda. A defesa não foi vazada. igual. Foi vazada, mas agora testa. Bom, Para mim, o maior problema do Brasil no jogo contra o Panamá foi o ataque, que não criou tanto assim. Mas eu e o também meio-campo, né? O meio-campo É, também não mas- foi. Porque a gente não tem um criador, né? O meio-campo não sei até foi onde a também. gente pode levar isso a sério também, viu, Rogério? Mas Não também sei a nossa- até onde um resultado, um jogo em que enfrentou o Panamá e não rendeu pode ser um Mas parâmetro, é que é um uma problema, regra. né? Eu não sei também. Não sei se é tão problema assim, porque vai chegar uma Copa América, vai mudar a motivação também. Acho que vai se render no primeiro jogo da Copa América, já esqueceu que foi mal contra o Panamá, já pra mim- passa. Que são isso. variáveis também. Hoje, se ganhar de 1-0 da República Tcheca e botar uma bola na trave, tá bom já. Rogério, e nessa análise que a gente está fazendo das posições, quem vive o melhor momento? David Neres, que passou pelo Real Madrid atropelando o Real Madrid, ou Coutinho, que nem joga? David Neres. Por que o Coutinho joga e ele não? Mas aqui... Bom, aí tem que perguntar pro São essas Tite questões que não são lá resolvidas. quais são as ovelhinhas de momento do Tite. Né? Aquela Fagner história, o preferência. Fagner é um, né? O Fagner... É Wagner ou Fagner? Fagner. Fagner, que nem o Nem o cantor. cantor, né? Sabe que ele atira aquelas, né, no vestiário. Olha aqui, ó. Charles Brunes, boa tarde. Ele está nos acompanhando em Dois Irmãos. Márcio Souza, Dali Inter e Dali Diogo, Paulo e Bruno. Rádio Grenal em peso.
O Caco Garcia diz assim, ó, hoje tem mais um fiasco histórico da seleção, que vai tirar os melhores do meio campo no jogo. O Arthur é craque de bola, manda ele, torcedor do Grêmio, aqui participando do WhatsApp. Márcio Souza, a seleção quem escala é a CBF, não o Tite. Tite estava de salto e salto alto, agora quebrou. Será? Márcio Martins Fraga, são jogadores muito valiosos para os clubes, se preservam em muitos jogos. Pode ser, pode ser. O Alexandre Schwartz Vieira, pela minha watch party aqui, programa é top. Muito obrigado, Alexandre. Isso é uma coisa também, viu, Rogério? Oi. Porque eu até lembro de ter participado de uma discussão dessa na Rádio Grenal sobre o simbolismo da seleção brasileira hoje. Sim. Porque, por exemplo, antigamente, quando a gente não tinha tanto acesso ao futebol europeu, de acompanhar isso, para o jogador era importante o quê? Jogar bem no Brasil, pegar uma seleção brasileira, fazer um amistoso bom, uma eliminatória, uma Copa América, uma Copa do Mundo, e aí ser vendido para o exterior para fazer a sua vida financeira, enfim. Usar a seleção como vitrine. Isso. Hoje, o quanto que uma seleção brasileira é vitrine, por exemplo? Não, Se o jogador pode sair da base direto para a Europa e fazer a vida e fazer sucesso, como por exemplo o Firmino, que estourou antes da seleção brasileira, que fez o processo inverso. Tá, mas aí eu te pergunto, por que os outros jogadores têm vontade de jogar nas suas outras seleções? Bom, aí o que eu acho... Por que os jogadores franceses têm vontade de jogar na França? Mas aí é uma questão cultural. É uma questão Eu cultural. acho. Mas que cultura é melhor do que uma seleção 5 vezes campeã do mundo? Não tem isso. Não existe a cultura. Eles têm a seleção como uma representação do país. E o nosso jogador... Não, mas é que país a gente nem tem, né? Não, mas aí é que Se você pegar 5 jogadores aleatórios do Brasil, com 5 dos Estados Unidos, o dos Estados Unidos vão jogar com muito mais amor à bandeira. Mas aí é que por conta cultural. É isso aí, é isso que o Diogo está dizendo. E é isso que permeia a nossa sociedade. Nem país a gente tem. Então, isso vai fazendo esse caldo de cultura que leva, né, principalmente para aqueles, vamos dizer assim, que não tiveram o privilégio de ter um estudo mais regrado, Tá, mas então a gente pode personificar uma convivência. no Everton, por exemplo, o jogador do Grêmio, que é o único jogador brasileiro na convocação, brasileiro que atua no Brasil, tá? Ele entra em campo, que nem ele entrou contra o Panamá, ele parece o mesmo jogador da seleção brasileira, ele não parece o jogador do Grêmio. Ele foi lá, ele deu 2 tapas pro lado, ele não foi para cima, ele segurou. Aí até vamos considerar que possa ser ainda uma inibição dele e tal, mas eu estou falando dessa outra questão que tu enfocaste, que para mim é uma questão cultural. Enquanto a gente não desenvolver, de novo, porque nós já tivemos isso, né? Essa veneração pela pátria, e a gente nunca pode confundir pátria com governo. Governo é uma coisa, pátria é outra. A pátria é permanente. Os nossos símbolos pátrios, eles têm que estar sempre presentes. Aí, qual é o símbolo que a gente tem na seleção? Tá, tem a bandeira, tem o hino, tal, sabe que tem que cantar o hino, tal. Mas isso está no espírito do jogador? Está no espírito, efetivamente. Nós temos outros esportes aí que talvez os atletas sejam mais privilegiados culturalmente que os jogadores de futebol. Eu estou falando genericamente, não estou falando em exceções, claro que existe no futebol, e essas exceções elas terminam confirmando a regra. O vôlei, por exemplo, é um esporte em que os atletas, eles é nítida a adoração deles para a disputa com camisa da seleção brasileira. Você pega um atleta de uma disputa individual, né? O Guilherme está muito em contato com esses atletas aí, que são atletas individuais. É um orgulho muito maior. Então isso tem que passar para o futebol também, para a nossa seleção. No futebol também o torcedor brasileiro ele acaba como um todo se movendo mais a torcer pelo seu clube, né, do que pela seleção brasileira. Claro, o clube, não que até creio que no exterior seja muito parecido, mas no exterior eles têm essa cultura maior da seleção, além de torcer pelo seu clube. Mas aqui no Brasil se venera muito mais o clube do que a seleção. Se tu pegasse e colocasse hoje o jogo do Inter, o jogo do Grêmio, o jogo do Brasil, os 3 no mesmo horário, com 3 transmissões diferentes, se fosse fazer uma enquete, perguntar para o torcedor qual jogo ele ia acompanhar, o da seleção ou do time dele? Do time dele. Mas essa questão, né, Paulo, eu não sei até quando que o fanatismo importa, o torcedor importa.
Se o Everton tem a bola do jogo aos 48 do segundo tempo para bater um pênalti, até quanto os torcedores colorados vão torcer para ele errar, para virar piada? Tem isso pouco também. Só em Copa do Mundo Tem e isso talvez também? Copa América seja diferente. Vamos lá. O Vinícius Portes diz aqui, a seleção brasileira é composta por um treinador e jogadores comuns. Poderia ser melhor? Sim, mas não grande coisa, segundo o Vinícius Portes. Vamos ver quem mais que dos nossos telespectadores ainda o assunto seleção brasileira. Paulo Rogério Santos Pereira, boa tarde. O rei do passe para o lado e para trás. Arthur não vai ser jogador. Acho que o Tite já viu que o Arthur é enceradeira. Só tá comandando o meio de campo de um dos maiores times Pois do é. mundo. Aí é que vem também a questão tática, né? De você ter outros jogadores que complementem isso. Não adianta. Se ele tá Ser mal um na jogador seleção, único. o problema é a seleção, né? Porque no Barcelona ele tá bem. E aí? O que explica? E se ele tá mal na seleção jogando de uma maneira diferente que ele joga no Barcelona, quem tá errado é o treinador, e não ele. O João Feijó, os jogadores brasileiros viraram celebridades, não estão nem aí para o futebol, estão preocupados com a conta bancária deles. Também, né? Também tem esse detalhe, alguns também têm por esse lado. Bom, vamos voltar. O problema é que a seleção não tem identidade alguma, o Tite tenta se espelhar muito no padrão europeu, mas abdica das características técnicas do jogador brasileiro. O resultado é Everton jogando de volante, sem a bola e passando a bola para o lado. O Everton? O Renato fez essa crítica ao Tite, né? No programa na Sport TV, no Bem Amigos lá com o Galvão. Ele disse, não citou claramente o Tite, mas ele disse, a nossa seleção brasileira hoje se preocupa mais com as características táticas do que com as características individuais dos jogadores. Que hoje a gente fica travando o atleta de mostrar suas qualidades. É uma crítica que o Renato fez, por exemplo. Falando em Renato, é o assunto logo depois que nós vamos enfocar. O Renato agora é estalta, como diz o outro. Estalta. É a estátua inaugurada ontem, a estátua do Renato. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Banrisul Digital, né? Então, se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje com tudo. A seleção continua despertando aí, ó. O Márcio Alberto Ruschel está de Bento Gonçalves nos assistindo e o Carlos Alberto Pinto Correia diz, não temos mais craques, aqueles fora de série, como Ronaldo e Ronaldinho. Isso é uma verdade também. Pelé, Romário, jogadores incontestáveis. Isso é uma verdade também. A gente tem um jogador que ele é acima dos outros. Que está machucado. Mas que está machucado e que aí é uma outra coisa, né? A gente talvez nunca debata tecnicamente ele. A gente debate o extracampo dele. É o nosso Messi, né? É o Messi em relação à seleção da Argentina. Mas o Neymar ainda faz mais na seleção brasileira do que o Messi faz na Argentina, querendo ou não. O Flávio Valente não está aqui na bancada, mas está nos acompanhando. Ele me mandou esse mesmo texto aqui, botou ali, só que daí eu estou aguardando a estátua para ler, né? Mas ele já deixou ali o garimbado já. Não, ele mandou um discurso aqui, É um discurso. Bom, vamos ver aí como é que foi então a tão aguardada inauguração da estátua do Renato, que aconteceu ontem na Arena, né? Como é que chama? É a esplanada, aquilo que chama ali? A esplanada da Arena. Quem esteve lá e nos conta agora é o repórter Pedro Oliveira. Vamos lá, Pedro. A estátua de Renato Portaluppi, tão desejada, tão cobiçada,
Por conta de gols como este na final contra o Hamburgo em 83, Renato se tornou o maior ídolo da história gremista. Renato preparou de perna esquerda, tira gol! Abriu na ponta, levantou pelo meio, Mário Sérgio ergue as mãos para o céu, como agradecendo a Deus pelo gol de Renato. A carreira de Renato também foi expressiva como treinador. Foi aí que ele resolveu pedir a sua estátua. Se quiserem fazer ali atrás do gol, já escolhi o local, atrás do gol em frente ao nossa geral, lá, os nossos loucos lá, no bom sentido. A minha estátua, tá? Pode colocar lá. Depois de muitos anos esperando, títulos como 2 Libertadores, um Mundial e também uma Copa do Brasil, finalmente foi inaugurada a estátua de Renato Portaluppi. Tem, em termos de minha profissão, um dia mais importante como esse. Como eu falei para vocês, eu conquistei inúmeros títulos como jogador e como treinador nesse clube. Mas, sem dúvida alguma, o maior título que eu tive foi hoje. Sendo homenageado dessa forma pelo clube, com uma estátua maravilhosa, linda, sendo eternizada. A estátua remete justamente à comemoração do 2º gol de Renato no Mundial de 83, na vitória sobre o Hamburgo. Presentes na inauguração foram mais de 8.000 torcedores. Todos eles estiveram na esplanada da Arena para mostrar o amor ao Grêmio, mas principalmente a Renato. Tu és, neste momento, na estátua, o único eternizado. E justamente eternizado. Renato, do fundo do coração, o Grêmio te saúda, o Grêmio te homenageia, o Grêmio te deseja muito sucesso, mas o Grêmio, acima de tudo, reconhece aqueles que fazem o Grêmio, e o Renato fez o Grêmio do tamanho que o Grêmio é. Muito obrigado. Do jeito que é o tricolor. Agora, Renato estará imortalizado, não só nos corações dos torcedores gremistas, mas também nesta obra de arte. É o torcedor do Grêmio que eu posso falar. Não tem palavras. Um beijo no coração de vocês. E pode ter certeza que vocês vão continuar sempre trabalhando, sempre, para dar muito mais alegria a vocês, tá? É muito obrigado. Era o Renato emocionado e o presidente Romildo Bolzan entusiasmado. Entusiasmado. Mas foi... Não sei se vocês estiveram lá. Paulo esteve. Paulo esteve lá. E aí, Paulo? Foi muito bonita, né? A festa toda que o torcedor do Grêmio fez, também todo o evento bem montado. E o Renato visivelmente emocionado, né? Eu confesso que eu nunca vi o Renato tanto emocionado quanto ontem. Mas teve 2 entrevistas com o Renato, é isso? Primeiro ele fez uma manifestação ali para todo mundo, na estátua torcida, ali. Na estátua, depois ele foi no torcedor, abraçou alguns torcedores que estavam na primeira fila ali na esplanada da Arena, e depois, como estava na programação, uma entrevista coletiva dele com o presidente Romildo Bolzan Júnior, também o presidente do Conselho Carlos Biderman, e um dos artistas, né, responsáveis pela estátua, na sala de coletivas na Arena, na sala da Arena, onde acontecem as coletivas pós-jogo. E aí sim, ali na sala de coletivas nós podemos conversar com ele, uma entrevista mesmo. Na primeira, mais um pronunciamento dele. Sim. E na segunda, uma entrevista coletiva, né? Que foi mais emocionado ainda o pronunciamento dele, né? Um pronunciamento muito emocionado. E na sala de coletivas ele ganhou mais presentes, né? Ele ganhou um medalhão gigantesco com a sua face, né? Que tem também no pé da estátua. Ganhou também uma miniatura da sua estátua também, então foi bastante homenageado o Renato e méritos, né, por tudo que ele representa para o Grêmio. Esse medalhão e a réplica miniatura da estátua, isso com certeza vai ser comercializado pelo marketing do Grêmio. Acho que o medalhão até não, mas a mini estátua vai ser. A mini estátua sim. Acho que sim. A mini estátua eu tenho certeza. Quer dizer,
Se o artista liberar, né? Não, aí o Não, acho que artista, vai, claro, acho que vai. mas aí todo mundo tem que ganhar. Artista, Renato, Grêmio. Não, Mas eu acho que aí todo um mundo sai pulo. ganhando sim. Eu acho que, pra mim, O Theo Renato- Felizola, viu? O artista, só para não... Difícil que ele não seu- participe, porque eu até achei curioso da sua entrevista coletiva que ele sempre se referiu ao Renato como um ídolo mesmo. Ah, E sim. ele dizia, para nós gremistas, para o nosso povo, para a gente. Então ele usou termos... Eu não sei se ele efetivamente é gremista. Imagino que seja pelos termos que ele utilizou. Sim. Mas se o Grêmio também escolheu por um gremista para fazer, é interessante ainda mais. Né? É claro que dentro da rivalidade Grenal, a estátua do Renato já tem vários memes que circularam ontem, né, pela internet, pelas redes sociais, e aí já se misturou também com a estátua do Fernandão. Quer dizer, tem a gente que se grenalização, perde, é isso, a grenalização, ela tem que ter um limite. E as pessoas têm que ter a consciência desse limite. Com certeza. E são duas figuras que mereciam as homenagens que tiveram, tanto o Fernandão quanto o Renato. Né? Infelizmente o Fernandão, a homenagem já não foi em vida, mas a do Renato foi. Eu Acho que é isso que o Flávio Valente fala, né? Alguma coisa Ele fala disso. assim, ó, esse negócio de estátua em vida é jogar confete em si mesmo, mas já que fizeram, tá aí. Não foi o Grêmio o autor da obra, e sim o torcedor. A entrevista do Renato ontem é bem interessante. Segundo ele, é a eternização do maior momento dele no mundo do futebol. Os braços abertos significam o desejo de abraçar a todos naquela corrida eletrizante pós o gol, como o Gabiru, disse ele. E continua sendo o maior momento do clube. E são raros os ídolos que conseguem sucesso como jogador e técnico. E o Renato está nesta realidade. Então dá-lhe, Renato, se conseguir ser campeão mundial como técnico pelo Grêmio, qual será que será a próxima estátua, diz ele aqui. participando do programa. E aí o Vinícius Portes já responde aqui pro Flávio Valente. Se ele conseguir esse feito de ser campeão mundial, eu mesmo começo a esculpir a próxima estátua. Mas curiosamente, né, o Flávio faz essa lembrança aí, né, mas é uma cena muito parecida com o que o Gabiru faz. O Gabiru faz o gol e também abre os braços para correr para a comemoração. Né? O Renato disse que... Está jogando beijo o Gabiru, não é? Primeiro beijo e depois ele abre os braços, né, um pouco. Agora o detalhe é o seguinte... Agora podia ser melhor lembrado, me permita. O Gabiru? O Gabiru pelo Sem Internacional. dúvida, sem dúvida. Poderia ser muito melhor homenageado, né, o Gabiru pelo Internacional. É que o Gabiru é o herói inesperado, né? Não, tudo bem, mas é o maior título que teve. Não, claro. Assim como o do Grêmio, Mas o do é que- Internacional é o maior título. Mas é que se a gente parar para pensar, não é grenalizar, mas é que o óbvio do Grêmio aconteceu. Qual era o óbvio? Era o Renato. Era o fazendo- Renato ser o melhor jogador do Mundial. Porque ele era o melhor jogador do Grêmio, já tinha sido na Libertadores. O óbvio no Mundial do Inter não era o Gabiru fazer o gol da final. E tem um outro detalhe também, né? Será que... Eu não quero polemizar isso, né? Mas assim, eu pontuar essa situação. Será que se o Renato não tivesse ganho o que ele ganhou agora como técnico, ele teria ganho uma estátua? Ah, acho que sim. Uma homenagem desse tamanho? Talvez não agora, Talvez mas depois. talvez É. depois, Ah, mais tá. adiante. Não, mas eu não enfim. tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Então, assim, eu acho que tudo que o Renato construiu merecidamente como jogador e principalmente agora como técnico, faz com que esse processo seja acelerado. Mas é que o Renato nessa condição, pelo menos no Brasil, né, ele não tem um cara para se igualar a ele. Não tem. Porque, por seja exemplo, vitorioso como técnico, ídolo do isso, clube, e que ele é foi o como jogador ídolo, vitorioso. e ele é o ídolo que no campo ele deu o título. Só tem um e ele cara. foi lá como na Casa Mata e deu também. Que é parecido, não igual, porque não foi jogador do clube e não foi vitorioso como jogador. O Filipão no Palmeiras. Porque o Filipão como técnico no Palmeiras, ele é muito vitorioso. Mas como sim. jogador, ele não foi Pra bem mim, quem jogando no Palmeiras. hoje pode alcançar talvez esse status do Só o Renato, Rogério Ceni se o Rogério voltasse pro Ceni. São Paulo e fosse se ele campeão. ir pro São Paulo e Mas fazer ele já alguma coisa começou muito... no São Paulo mal. Começou mal, claro. Não, mas tudo E bem, no mas Inter? aí pode voltar. Eu acho que é o único cara hoje que pode No Brasil. igualar isso, o Renato, no Brasil. E no Mundial do Inter tem um cara também que às vezes pouco se fala, mas do jogo em si, do Mundial, um cara que suportou tão bem a pressão e que entendeu todo o momento do Inter, é o Yarley. O Yarley foi muito decisivo É que aquele internacional no jogo Mundial. lá do Inter tem Tanto é que ele tanta dá gente que a gente assistência, pode... né? Ele é funcionário do Inter hoje, Tem né? um O Yarley cara, trabalha no clube. Tem um cara no futebol que ele pode chegar nesse patamar, não estou dizendo como jogador, porque eu acho que como jogador os dois fizeram e tiveram a sua importância dentro dos clubes, né, quase do mesmo tamanho, ou talvez até a gente pode debater no futuro se um maior que o outro. Está falando em relação ao Renato aí. Em relação ao Renato. Tem um cara no futebol gaúcho que se ele assumir o clube um dia
como treinador, ele pode se igualar ao Renato nesse quesito, jogador e treinador, que é o D'Alessandro. Pode ser. Ele pode, porque se o D'Alessandro vier um dia a ganhar uma Libertadores como treinador no Internacional, também vai se igualar. Eu não quero igualar a qualidade técnica dos dois. Eu acho que isso aí não cabe a mim fazer e nunca ia fazer, porque são momentos diferentes. Agora, na história, jogou e ganhou como treinador, o D'Alessandro... Idolatria pode ser, sem dúvida alguma. Ele já superou outros que foram ídolos do Internacional, que tiveram grandes conquistas, como Figueiredo, como Paulo Roberto Falcão. Né? O D'Alessandro eu tô dizendo nesse sentido. Tem que ver como vai ser a continuidade dessa história do D'Alessandro em relação ao Internacional. Lembrando que o Renato ele não começou a carreira de treinador no Grêmio. Ele começou a carreira de treinador fora do Grêmio e veio a treinar o Grêmio. Olha aqui, ó, no futuro. O Caco Garcia diz aqui, ó, tem que fazer... Agora eu já perdi aqui também, não. Espera aí. Posso uma corneta? O Flávio Valente aqui, o Caco Garcia. Tem que fazer uma estátua para o grande Espinosa. Se não fosse por ele, o Renato não teria se transformado nesse ídolo tricolor. Claro. Também é verdade. Foi citado ontem o nome do Espinosa. Também é verdade, porque foi o Espinosa que bancou quando o Renato ainda... Bom, o Renato sempre foi taticamente indisciplinado, né? Eu queria ver no futebol de hoje como seria... Renato, tu vai ter que assessorar o teu lateral aqui, tu vai ter que fechar. Eu queria só ver como é que o Espinosa ia se ver hoje nesse futebol. Né? Até o Pedro Rocha tem estátua, agora vai virar moda, envaidecimento, diz o Márcio Martins. O Pedro Rocha foi o pai dele que mandou fazer, né? E ficou muito parecida a estátua. Boa a estátua do Pedro Rocha. E outra coisa, né? Fez com a questão do gol de uma final de Copa do Brasil, onde o Grêmio não ganhava 15 anos. Tem um valor também. Para ele tem um valor. Para ele, sim, mas foi bancado pelo pai, né? Do Grêmio teve uma aprovação no conselho, toda a história que o presidente Romildo também aprovou. Falar em conselho, me digam aí, quem que vai sair da reunião do conselho de hoje? Vai o sair presidente a aprovação. Romildo novamente presidente do Grêmio por mais um período? Vai sair a aprovação para que, se ele achar necessário, concorrer mais uma vez, uma nova candidatura do presidente para o final do ano. Tentar e ele ficaria 8 anos à frente do Grêmio, algo que ninguém conseguiu. Tem um detalhe, tá? Que é importante dizer, e aí eu acho que é um debate que pouco se faz, mas não é uma condição para criar uma crise. Eu não acho, é só a fim de curiosidade mesmo. O artigo que querem acrescentar no Estatuto do Grêmio, artigo 124b, ele diz, né, fica então aprovado que o presidente Romildo Bolzan Júnior e o seu conselho de administração podem concorrer novamente. Essa é a escrita que eles querem colocar. O que isso prova? Se no futuro, por exemplo, Rogério Amaral concorre e ganha 3 anos presidente do Grêmio, ele não pode concorrer de novo. É um artigo exclusivo para o presidente Romildo. Só ele poderá ter essa honraria. Mas aí, se tiver uma outra situação... Podem acrescentar também, claro. Mas daí tem a votação. Mas aí vai precisar votar. Se ganhar... Se não ganhar, deixa. Mas hoje acredito que tranquilamente vai ser aprovado. Daí vai para questões de legislação. Aí depende do Profut. Vai ser aprovado. Hoje vai. Sabe que na inauguração da estátua do Renato estavam também o prefeito, né, o Nelson Marquesan Júnior, e o representante do governo do estado, o Kovács Filho, que conseguiu errar o nome do Grêmio. Né? Aí fica complicado. Mas aí eu só quero perguntar para o governador Eduardo Leite, né? Por que o secretário de Agricultura no evento? Mas tudo bem, né? Posso. Poderia ter mandado o secretário de Esportes, Lazer. O João Derli é colorado. Será que não interfere? Não pode interferir mais. Não poderia. Não. Mas é que daqui a pouco. Acho que não. Daqui a pouco. Eu até entendo o governador não parar a agenda dele para ir lá. Perfeito, eu entendo. Né? Me veio a memória agora porque eu encontrei o João Derli, o secretário João Derli, num jogo do Internacional lá, ele foi entrevistado pela Jéssica Caldas. Mas acho que não seria por isso. Ele está como secretário, ele está acima, ele não... Agora, não faz nenhum sentido mandar o secretário de Agricultura. Mas deve ter alguma razão. A não ser que o secretário de Agricultura, aí tendo em vista o que o Guilherme falou, seja um gremista fanático. Mas aí não saber o nome dele, do clube?
Mas pode acontecer, né? Bom, mas tudo bem. Escorregou. Vamos lá. Circuito de palestras, conexão de ideias. Maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Palestrantes: Amir Klink, Antônio Nóvoa, Bernardinho, Braulio Bessa, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Hortência, Monja Coin e Rossandro Klingen. Mais informações no Sesc da sua região ou acessando o site do Sesc, sesc-rs.com.br/conexão de ideias. A realização, Cindy Lojas e Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar. Vamos à mensagem da Tri Táxi Aéreo e já voltamos. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tri Táxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passado. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda na natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tri Táxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Mensagens dos nossos internautas e telespectadores, o Sérgio Luiz Ritmo Moreira dizendo boa tarde, cheguei agora. Tá chegando muito tarde no programa aí, ô Sérgio Luiz Ritmo Moreira. Mas ele pode ver pela live do Facebook daqui a pouquinho para encerrar. Mas chega, porque ele sabe que vamos falar do Internacional, né? O João Feijó diz aqui, ó, discordo do presidente no seu discurso, não foi o Renato que fez o tamanho do Grêmio, foram todos os torcedores desde sua fundação. Também, né? Também. Mas querendo ou não, né, o presidente Romildo tem razão do status que o Grêmio alcançou graças ao Renato, né? Libertadores e Mundial é graças ao Renato também. Claro, os outros jogadores estiveram lá, mas a marca do Renato é inegável. E o Vinícius Portes está lembrando para ti aqui que para o D'Alessandro faltaria o Mundial. Como jogador. Ele teve a chance e estava naquele time do Mazembe. Sim, tá certo também. Mas mas ele pode, por exemplo, fazer o que o Renato não fez. Ganhar como técnico, inverter o processo. Inverter o processo. Vai ficar mais difícil agora, eu acho, com esse novo Mundial aí que a FIFA propôs, mas pode conseguir. Eu acho que... O Clodoaldo Leal está dizendo Palmeiras campeão do Paulistinha. Não é mais Paulistão lá, é Paulistinha. Bom, vamos saber as informações. Seu Guilherme, as informações do Internacional são com o senhor, seu Guilherme? Diga aí. É comigo mesmo, eu que venho recebendo bastante corneta do meu colega Paulo Nunes por estar fazendo cobertura. Fechado. O Internacional novamente vai realizar um treino fechado hoje no estádio Beira-Rio, que já é sequências, né, antes de decisões. E um pouquinho de um Internacional sem Nico Lopes, mas que Nico Lopes vem resolvendo para o Inter ao longo da temporada. O 2-0 sobre o Novo Hamburgo fora de casa deixou o Inter com a classificação bem encaminhada, mas ainda não tem nada ganho. Lógico que é uma vantagem boa, mas o grupo está ciente que ainda tem um jogo de volta. Então é manter focado, os pezinhos no chão para que a gente possa chegar quarta-feira e desempenhar um bom futebol e sair com essa classificação. O primeiro gol do último sábado veio dos pés de Nico Lopes. O atacante que fazia o seu retorno depois da suspensão contra o Juventude, que o tirou de 4 partidas. Mas no seu retorno, ele manteve o bom rendimento. Já foram 3 gols em 5 oportunidades da competição e mais 2 gols pela Libertadores da América. O Nico vem demonstrando nos números que é um cara muito importante, não só para o elenco, mas para todos, e está fazendo um grande campeonato. Então, essa confiança que ele tem nos jogos, como nos treinos, ele trabalha muito, essa finalização dele. Então, a gente fica feliz de ter um companheiro que está nos ajudando muito. Pois é. O uruguaio que não vai jogar amanhã à noite no estádio Beira-Rio pelo jogo de volta das quartas. Ele é um cara que está muito bem, já vem fazendo bons jogos faz 2 anos, aí é o nosso diferencial técnico, porque é um cara muito qualificado
Tem um chute incrível, né? A gente fica até assustado às vezes nos treinos, brincando com ele. De longe ele chuta com uma facilidade incrível, sempre dá um rebote, um escanteio, é gol. Tem um dom mesmo. A equipe será totalmente diferente da que entrou em campo no último sábado. Como o professor vem treinando, né? A importância do grupo, né? De todos estarem preparados para as decisões. Então, a gente só tem a ganhar com isso, todos pegando o ritmo de jogo, e na hora que o professor precisar, a gente tem que estar preparado para chegar ali e fazer um bom jogo. Então, é treinar focado na semana para que a gente possa chegar ali na frente e conquistar as vitórias, que é o importante, que nos dá confiança. Tá, agora me diga o seguinte, qual é o time do Internacional? Porque pro jogo lá, vem de novo a história do reserva. É o que tudo indica. Vem de novo. E lá em Novo Hamburgo era para ser... Misto quente. Não, vocês me falaram que era reserva lá em Novo Hamburgo. Se a gente pegar em tese, foi reserva. Falaram que era reserva. Aí veio o misto do Internacional. Agora vocês estão me dizendo reserva de novo? É que na verdade Rodrigo Moledo, é o Rodrigo Inter, Dourado, Hã? Zeca, Iago, Rafael Sobis jogam. Lomba joga? Eu acho que é misto. Não, acho que não. Eu acho que não. Não, Daniel joga. Emerson Santos, Roberto. Não, acho que Não? Moledo e Roberto. Moledo, jogou Roberto, Cuesta, Zeca, Emerson Iago, Dourado, Nonato. De novo, Nonato? Não, então metade é titular. É um mistão quente. Tô com fome. É que o titular mesmo do Inter, eu acho que a gente só vai ver contra o River. Sim. Dia 3 de abril. Antes disso vai ser isso aí. Porque... tá bem? Joga. Tá mal? Fica. Mas é que o Nonato, com a expulsão, ele não jogou no meio de semana, jogou sábado, aquela boa parte. Ele tem condição de jogar amanhã. Não tem por que não jogar. Que nem o Nico. Mas ele vai querer preservar. Eu acho que o Nico deveria jogar amanhã. Se bem que o Caxias pode ser o adversário domingo. É que a grande questão é como é que vai jogar contra o Caxias. Porque o jogo, a tendência é que seja no Centenário. Se for o Caxias, também tem. Se for o Caxias, claro. Porque eu vejo o Caxias o melhor time do interior. Tá? Agora, não sei o que vocês acham. agora eu quero só entender o critério do Departamento de Árbitros da Federação. Aimoré e Caxias botou um árbitro inexperiente, que pode ter... Foi ele que apitou um pedaço de... Não, aquele foi Jonathan Pinheiro. Foi o outro, né? Esse foi o que apitou o Inter, o que fez o pedaço de Grenal. Isso. Fez o Novo Hamburgo. Não, o que fez Aimoré e Caxias. Lucas Horn. É inexperiente. 6 jogos. 6 jogos. Aí botam para esse jogo um árbitro inexperiente. Agora, depois de toda a lambança feita por esse árbitro aí, tá? Sabe quem é que vai apitar lá em Caxias do Sul? Já foi confirmado? Lúcio Flor. Não. Caxias e Aimoré? Anderson Daronco. Caxias e Aimoré? Não, Caxias e Aimoré. Lúcio Flor é o auxiliar. Lúcio Flor é o auxiliar. Anderson Daronco. Daí eu quero ver Anderson Daronco vai... Aí, porta arrombada, tranca de ferro. Aí eu quero ver o que o dirigente do Aimoré vai fazer também, né? Porque é um amadorismo total que fez a direção do Aimoré. Não, nada justifica. Né? Porque tem gente que acha que aquele negócio não sabe governar nem o próprio de arrombar a porta do vestiário e tal, sabe? Nada justifica. Agora, injustificável também. Né? Injustificável é o que o árbitro fez. E mais ainda o que fez o dirigente do clube. Eu não sei se um é mais, o outro é menos, o Paulo Nunes. Eu não aprovo uma atitude, tá? Mesmo que fosse no calor, na emoção, como aquela de derrubar a porta, arrombar a porta do vestiário da arbitragem. Evidente que não, e por conta disso tem que haver punição para o Aimoré. Agora eu pergunto, e para o árbitro? Não, pro árbitro e para o árbitro, que tudo bem. ali, aquele lance, aquela arbitragem, que foi uma arbitragem, não vou aqui pegar que tenha havido a intencionalidade do árbitro, ou a má intenção do árbitro, mas que ela foi tendenciosa para o Caxias, ela foi tendenciosa para o Caxias. Quer dizer, pode ali ter tirado o Aimoré de uma disputa maior por uma vaga na semifinal. Sim. Esse árbitro vai voltar para a escolinha? O que vai acontecer com esse árbitro? E aí agora, então, como o jogo passou a ser um jogo de risco lá em Caxias do Sul, bota-se, né? Porta arrombada, tranca de ferro. Vamos botar o Anderson Daronco agora para apitar o jogo em Caxias do Sul. Tem um detalhe, Anderson Daronco está garantido, então, na final. No primeiro jogo da final. No primeiro ou no segundo ele está garantido. No sorteio para definir quem apita. Quem são os outros árbitros, vocês sabem? Só por curiosidade, desculpa, Zé Aldo, que estão agora?
Zé Aldo total. Porque Não, assim, ó, tá ali na- Daniel Nobre Bins. Jean-Pierre não tá, o Bins não Daniel tá. Nobre Bins, Jonathan Pinheiro e o... Tem mais um. Daniel Nobre Bins, Jonathan Pinheiro e mais um. Tem a relação aí? Então, Guilherme? Vinícius Amaral. eu Vinícius tenho aqui. Amaral. São Esses três estão na CBF. Douglas Silva Fazendo VAR. Douglas Silva pita Grêmio Tá, Juventude. o Mister Homem lá, 2000 não sei quanto. Érico Andrade, Inter e Novo Hamburgo. Ah, é o Érico, tá. Anderson Daronco, Caxias e Aimoré. E o Grêmio? Anderson Faria, São Luís e São José. Ah, o Grêmio é o Douglas Silva. Nossa. Que tem questão até os assistentes, né? Os assistentes, Os assistentes estão também estão lá no VAR. Só eu falei do Aimoré, né? Hoje é aniversário do Aimoré, né? Tá completando 95 anos, se não me engano, o Aimoré. O Atlético Paranaense também tá de aniversário hoje. Não, 1 ano, né? Mudou o nome? Detalhe é o seguinte, esses Como é que é o negócio? O Atlético botou um H lá, mudou o time. Esses 4 árbitros aí, fora o Jean-Pierre que fica à disposição para a semifinal, se a gente tirar o Daronco fora da listagem, são os árbitros possíveis da semifinal. Porque Jonathan Pinheiro, Daniel Nobre Bins e Vinícius Amaral, tem que ver se vai dar tempo deles voltarem. Porque, por exemplo, o Jonathan Pinheiro está fora com certeza. Porque são 9 dias de obrigatoriedade para ficar lá. Então ele está fora com certeza. 83 anos Aimoré, 95 Atlético Paranaense. O Mauro Souza está perguntando aqui como o Inter vai fazer se pegar o Caxias. E aí com o time reserva e bem no meio tem Libertadores. Eu acho que vai misto contra o Caxias. É isso aí, vai misto no primeiro É o jogo. risco que Acho que estão correndo. vai manter essa situação de time. Mas o Grêmio, vai ter o mesmo risco, porque se pega o São Luís, vai ter que viajar para Juí e depois... Mas eu confesso que eu prefiro esse sistema. Claro, o Grêmio tem um time reserva consolidado que já está jogando há muito tempo. Mas eu fui contra aqui, quando vocês falaram em time reserva do Internacional. Eu entendia que tem que ser assim e entendo que o Odair e a comissão técnica estão fazendo corretamente isso. Tem um detalhe. Colocar um time que é mesclado. Se o Grêmio pegar o São Luís, que é longe, para burro, lá em Juí, vai ser um time assim, ó, eu não tenho dúvida, vai ser o que sobrar, porque o Grêmio tem medo de perder zagueiro e tem medo de perder seus titulares. Bom, com medo ou sem medo, nós chegamos ao final do programa de hoje e voltamos amanhã. Rápido e rasteiro, rolando. É aquele recado sempre, daqui a pouquinho as gurias coloradas enfrentam o Corinthians lá no Parque São Jorge, buscando a liderança do Campeonato Brasileiro, 3h30. Única forma de acompanhar é pelo Twitter delas. Então vamos lá. Voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela RDC TV com o Virando o Jogo. E agora o convite para você ficar na companhia da Ali Klein e o Virou Moda. Até amanhã, muito obrigado pela audiência. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.